classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento destes. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nas cores do arco-íris ou, também, como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem-se formar maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista donde se considere. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. É natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo, deixando-os a forma. A escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Entre os espíritos, assim como entre os homens. Aos ignorantes, qualquer classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. No mundo dos espíritos, os que possuem conhecimentos limitados são ignorantes, inaptos a apreender uma síntese e formular um sistema. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações do saber, da capacidade e da moralidade que os distinguem. Como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem. Sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Clenil, Dicil e Tournefort tiveram cada um seu método, sem que a botânica houvesse em consequência experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, ou terceira categoria fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Na segunda categoria se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Na primeira categoria compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança. De certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos notar que estes não ficam pertencendo a tal classe, sendo sempre gradual o progresso destes, muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer dos espíritos, que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar.